Bem-vindos ao segundo seminário do PET Odontologia. Hoje iremos abordar o tema cistos odontogênicos de desenvolvimento, do diagnóstico ao tratamento cirúrgico. Este seminário foi realizado pelo Kaique Alberto Preto, do terceiro ano, e por mim, do segundo ano. Como orientadores, tivemos o professor Eduardo Sanches Gonçalves, da cirurgia, e a professora Denise Tostes Oliveira, da patologia. Primeiro, precisamos entender o que são cistos odontogênicos. Os cistos odontogênicos são lesões que atingem os tecidos orais e maxilofaciais. A maior parte dos cistos odontogênicos se apresenta como cavidades intraósseas patológicas delimitadas por tecido epitelial, podendo estar ou não preenchidas com fluido. Numa análise histológica, podemos dizer que os cistos odontogênicos são patologias, que podem ser explicadas da seguinte forma. Primeiramente, a geração de um estímulo. No caso dos cistos inflamatórios, este estímulo pode ser a inflamação pulpar. Já para os cistos de desenvolvimento, não sabemos o que de fato culmina no desencadeamento deste estímulo. Este estímulo, por sua vez, leva à proliferação dos remanescentes epiteliais, que podem ser a lâmina dentária, o órgão do esmalte e a bainha epitelial de Hertwig, sendo essa proliferação, mediada por citocinas e fatores de crescimento, a responsável pelo crescimento e proliferação dos cistos. Aqui podemos observar nesses dois cortes histológicos a bainha epitelial de Hertwig, que durante a sua fragmentação no processo de rizogênese origina os remanescentes epiteliais de Malassez, que segundo estudos podem estar envolvidos com a etiopatogenia de alguns cistos odontogênicos de desenvolvimento. Ainda é bastante importante destacar que a maioria dos cistos odontogênicos de desenvolvimento tem origem dos remanescentes epiteliais da lâmina dentária, como no caso do cisto dentígero e do queratocisto. É importante salientar que esses cistos podem aparecer tanto nos tecidos moles quanto nos ossos. Essas lâminas demonstram do menor para o maior aumento estes remanescentes. Em relação à sua origem, os cistos podem surgir como resultado de causas inflamatórias ou de desenvolvimento. Segundo a classificação da OMS de 2017, os cistos odontogênicos se dividem em de desenvolvimento, que são lesões de etiopatogenia incerta, e cistos inflamatórios, que são aqueles associados à inflamação, sendo exemplos de causa desses cistos os traumas e a necrose pulpar. Neste seminário, iremos abordar os cistos odontogênicos de desenvolvimento, que em 2017 foram classificados pela OMS em cisto dentígero, queratocisto odontogênico, cisto odontogênico glandular, cisto odontogênico ortoqueratinizado, cisto gengival e cisto periodontal lateral. Em especial, abordaremos em detalhes o cisto dentígero e o queratocisto, que são os dois cistos mais frequentes entre os cistos odontogênicos de desenvolvimento. Como podemos observar, há vários cistos odontogênicos de desenvolvimento. Por isso, é sempre importante associar as características clínicas, imaginológicas, como as radiografias e tomografias, e as microscópicas, para que consigamos um diagnóstico diferencial preciso. Agora, iremos falar um pouco sobre o cisto dentígero. Em relação às características clínicas, esse é o cisto de desenvolvimento mais comum, sendo responsável por 65% de todos os casos. Se origina pela separação do folículo que circunda a coroa de um dente não irrompido. Envolve a coroa de um dente incluso e está aderido ao dente em sua junção amelo-sementária. É mais frequente em terceiros molares inferiores. A sua etiopatogenia é incerta, e a hipótese mais aceita é de que ele se desenvolve a partir do acúmulo de fluido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa do dente. Como características radiográficas, esse cisto se apresenta como uma área radiolúcida unilocular associada à coroa de um dente incluso, sendo essas áreas bem definidas e, em geral, com margens radiopacas. Há 3 variantes desse tipo de cisto odontogênico, como podemos observar nesse esquema. Temos a variante central,
lateral e circunferencial. Na variante central, que é a mais comum, o cisto circunda a coroa de um dente e a coroa se projeta para dentro do cisto. A variante lateral é, em geral, associada a um terceiro molar inferior impactado com inclinação mesioangular parcialmente rompido. Na variante circunferencial, o cisto envolve a coroa e estende-se por uma determinada distância ao longo da raiz. Com isso, uma parte da raiz aparente se encontra dentro do cisto. Em relação às características microscópicas, elas variam bastante e dependem se o cisto não está inflamado ou está inflamado. Aqui é bastante importante enfatizar que a inflamação não está relacionada à etiopatogenia deste cisto, mas sim se apresentando como uma consequência dessa lesão. Além disso, é de suma importância que nos atentemos nestes casos de cisto com inflamação, pois, nesse caso, o diagnóstico diferencial com o cisto paradentário, que é de origem inflamatória, se faz necessário. No cisto dentígero não inflamado, o tecido conjuntivo fibroso da parede cística é organizado frouxamente, como podemos observar nessa seta em amarelo. O revestimento epitelial apontado por essas setas em vermelho consiste em 2 a 4 camadas de células achatadas não queratinizadas, ou seja, não se trata de um epitélio espesso, como mostra a chave em amarelo. No cisto dentígero inflamado, que é bastante comum, a parede fibrosa da cavidade cística possui mais colágeno, apresentando uma variação de infiltrado inflamatório crônico, como mostra essa seta amarela. A camada epitelial pode apresentar quantidade variável de hiperplasia, se mostrando mais espessa, como demonstra a chave amarela, com o desenvolvimento de cristas epiteliais, mostradas pelas setas vermelhas, e características escamosas mais definidas. Podem-se achar áreas focais de células mucosas na camada epitelial do cisto dentígero, como mostra essa seta vermelha. É muito importante, ao analisarmos uma radiografia, nos atentarmos para não confundir o cisto dentígero com um folículo dentário aumentado. Isso pode acontecer porque uma delgada camada de epitélio reduzido do esmalte costuma revestir o folículo dentário, que envolve a coroa de um dente não irrompido, o que pode tornar difícil distinguir um pequeno cisto dentígero de um folículo dentário normal ou aumentado. Um fator que ajuda no diagnóstico diferencial é o tamanho do halo radiolúcido. Se for menor que 3 mm, provavelmente trata-se de um folículo. Mas se ultrapassar os 3 mm, podemos desconfiar que seja patológico e não fisiológico, podendo ser um cisto dentígero. No entanto, para que o diagnóstico de queratocisto se confirme, é necessário que, além dessa medição, haja a presença de cavidade e líquido no interior da mesma. Agora, iremos abordar o queratocisto odontogênico, que se trata de um cisto bastante agressivo e com maior chance de recidivas. Nas características clínicas, temos que, apesar de numerosas pesquisas, ainda não há um consenso sobre essa lesão, pois já foi considerado um tumor benigno na classificação de 2005 da OMS. Aproximadamente 50% dos casos atingem a região posterior de mandíbula, no corpo e ramo. Eles são assintomáticos até que atingem um tamanho maior, podendo estar associados a dor, aumento do volume ou drenagem de secreção. A sua etiopatogenia é incerta, mas há um consenso na literatura que indica que ele se desenvolve a partir dos remanescentes epiteliais da lâmina dentária. Em relação às características radiográficas, esse cisto se apresenta como áreas radiolúcidas com margens radiopacas regulares bem definidas, sendo que em lesões grandes podem se apresentar multiloculadas. No entanto, os achados imaginológicos, apesar de serem bastante sugestivos, não são diagnósticos. Isso acontece porque os queratocistos podem simular um cisto dentígero, um cisto radicular, um cisto residual, um cisto periodontal lateral. Dessa forma, o diagnóstico de queratocisto se baseia principalmente nos achados histopatológicos. Aqui temos um exemplo de radiografias com áreas radiolúcidas de queratocistos. A primeira imagem não pode ser diferenciada de um cisto periodontal lateral.
Já nessa segunda, a área radiolúcida não pode ser diferenciada de um cisto dentígero. As características microscópicas são muito importantes para o diagnóstico de queratocisto. No revestimento epitelial, podemos observar uma camada uniforme de epitélio pavimentoso estratificado, em geral com 6 a 8 células de espessura. O epitélio em interface com o tecido conjuntivo costuma ser planos e há ausência de cristas epiteliais. O desprendimento de porções de revestimento epitelial da cápsula fibrosa do cisto pode ser comumente observado. A superfície luminal exibe células epiteliais paraquinatizadas achatadas que mostram um aspecto ondulado ou corrugado. A camada basal epitelial é composta por uma camada empaliçada de células epiteliais colunares que frequentemente são hipercromáticas, sendo essas duas características finais dessa lista as mais típicas. Nessa lâmina, podemos observar essas características típicas: a ausência de cristas epiteliais, a corrugação superficial do epitélio, mostrada pela seta vermelha, e as células da camada basal empaliçada, mostrada pela seta amarela. Na presença de alterações inflamatórias, as características típicas do queratocisto podem exibir alterações. A superfície luminal paraqueratinizada pode desaparecer e o epitélio pode proliferar formando cristas epiteliais com perda da característica empaliçada da camada basal. Quando essas alterações envolvem a maioria do revestimento cístico, o diagnóstico de queratocisto não pode ser confirmado, a menos que outros cortes mostrem as características descritas antes. Podemos observar nessa área de inflamação o desaparecimento da superfície luminal paraqueratinizada, mostrada pela seta roxa, a proliferação do epitélio, a perda da característica empaliçada e presença de infiltrado inflamatório crônico, mostrada pela seta vermelha. Essa foi a primeira parte do seminário, pessoal. Não deixem de conferir a segunda parte feita pelo Kaique, em que será abordado o tratamento e o prognóstico para cistos odontogênicos de desenvolvimento, bem como a apresentação de casos clínicos.